Olá, meu nome é Lucas Trindade da Silva, eu sou professor do Instituto Humanitas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília e é uma alegria ter sido convidado pela professora Ana Rodrigues a compor o Núcleo Periféricas, assim como agradeço a gentil recepção dos professores Ricardo Regatieri e Lucas Amaral na composição do grupo, né? Vários dos meus interesses de pesquisa atuais convergem com os eixos enfatizados ou priorizados pelo núcleo. O eixo modernidades e teoria social, o eixo releituras da teoria social brasileira, o eixo aportes pós-coloniais, decoloniais, pós-ocidentais, teorias do Sul e teorias críticas, e também me interessa o eixo capitalismo, colonialidades e dependência. No que diz respeito ao eixo modernidades e teoria social, trata-se do centro dos esforços investigativos que eu realizei durante a minha formação acadêmica, tendo investigado no mestrado a formação conceitual do capitalismo em Max Weber e, no doutorado, iniciado uma arqueologia do binômio autonomização-indiferenciação das esferas sociais em autores e abordagens clássicas e contemporâneas da teoria sociológica europeia e estadunidense, assim como realizei uma imersão nas investigações de Foucault sobre biopolítica e governamentalidade. Tratou-se e trata-se nessa arqueologia de mapear a regularidade dispersiva das afirmações, modulações e críticas a um imaginário da modernidade como um processo crescente, em contraste com uma suposta pré-modernidade indiferenciada pelo mito ou pela religião, de encerramento das esferas econômica, política, normativa, estética, erótica, religiosa, intelectual, etc., em legalidades próprias, para usar o termo tão caro a Max Weber. O foco durante a formação de mestrado e doutorado, porém, nunca me distanciou de particular interesse pela teoria social produzida no Brasil e na América Latina, pesquisando e publicando artigos na trajetória em torno das obras de Aníbal Quirrano, Florestan Fernandes, Rui Mauro Marini, Henrique Dussel e Celso Furtado. Desde fins de 2018, no âmbito de um projeto de pós-doutorado desenvolvido no PPGS, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas, e continuado no PPGS da Universidade Federal de Pernambuco, projeto intitulado Para uma Crítica do Enunciado da Autonomização das Esferas na América Latina, eu tenho buscado realizar uma guinada genealógica no esforço arqueológico empreendido na pesquisa de doutorado. Assim, trata-se de inquirir, para além de regularidades dispersivas canônicas, como a teoria social produzida na periferia, entendida como discurso às margens do cânone, de expressão, portanto, teórica insurrecional em relação à ortodoxia, como essa teoria social periférica pensa o binômio da autonomização e indiferenciação das esferas sociais, tão caro, como dissemos, ao discurso sociológico. Afinal, quais as consequências da persistência estrutural do racismo, do padrão autocrático duplamente articulado e dependente de dominação burguesa e do capitalismo brasileiro para pensar a autonomização das esferas econômica, política, cultural e jurídica? Quais os efeitos, pergunto-me também, da colonialidade do poder, saber, para pensar os mesmos processos de autonomização ou, quiçá, indiferenciação? Tal guinada genealógica busca realizar, no lastro de importantes trabalhos recentes, como o de Sérgio Tavolaro, Antônio Brasil Júnior, João Marcelo Maia,
um esforço de simetria ou simetrização ao cotejar teorias do centro ou norte, de um lado, e teorias da periferia ou sul, de outro, rejeitando tomar a produção teórica periférica como adição teórica, como mera reação aos impulsos teóricos centrais ou como meramente interessada exclusivamente em tornar inteligível a singularidade de formações sociais regionais ou nacionais. Pelo contrário, trata-se de realizar esse cotejamento sempre orientado para pensar o alcance global dos aportes teórico-conceituais produzidos na periferia do sistema mundo. Como se percebe, continuo com particular interesse pelas obras de Florestan Fernandes e de Aníbal Quijano. A Fernandes venho perguntando como ele repensou os conceitos de diferenciação e integração sistêmicas entre as ordens e esferas de um todo social, numa transição de uma sociologia geral para uma sociologia comparada e histórica que reflete sobre os processos de subdesenvolvimento e dependência. Minha hipótese de trabalho é de que há duas fases principais na reflexão de Fernandes sobre a diferenciação e integração das ordens ou esferas da vida social. Uma onde predomina o léxico da demora cultural e das assincronias de integração sistêmica, outra a partir da formulação de uma teoria sociológica do subdesenvolvimento e da dependência. Aqui, nessa segunda fase, Fernandes primeiro rompe com o modelo abstrato de modernização, saturando de historicidade desde uma perspectiva periférica a abordagem sobre os processos de diferenciação e integração sistêmicos. Segundo ponto, acredito que Fernandes considera o desenvolvimento desigual na integração entre as esferas ou subsistemas sociais como possibilidade histórica normal, nem patológica, nem um mero estágio de transição, no interior do desenvolvimento desigual e combinado do próprio sistema capitalista. E, terceiro ponto fundamental, me parece, Fernandes contribui para uma apreciação realmente dialética da relação entre as dimensões sistêmica e social da diferenciação e integração das ordens da vida, indo além da dicotomia criticada por David Lockwood em texto clássico de 1964 sobre integração sistêmica e integração social. No que diz respeito ao sociólogo peruano Aníbal Quijano, tenho buscado articular a sua reflexão sobre os processos de autonomização, integração e indiferenciação das esferas da vida social, pensando a colonialidade como fato social total. Não se trata aqui de me inserir no amplo programa de pesquisa moussiano, vigorosamente atual, como sabemos, que pensa os atributos da dádiva como um paradigma primeiro e atuante nos mais diversos aspectos da existência humana. Trata-se, na verdade, de exprimir como a colonialidade, alargando o espaço de interlocução com a teoria social e pensando-a como brutalismo atuante no tempo presente, portanto fundamental no diagnóstico do mesmo, é fenômeno passível de observação em experiências individuais concretas, seja em diversas formações socionacionais periféricas, seja na vida de mulheres e homens em particular, e que, mutatis mutandis, confere a tais experiências uma significação global ou um caráter de totalidade, imiscuindo-se nas dimensões sincrônico-estrutural da ordem, diacrônico-histórica da mudança, fisiopsicológica da ação, assim como ontoepistemológica, portanto, metateórica.
Para além de uma investigação em torno da crítica ao enunciado da autonomização das esferas sociais desde a América Latina, mas mantendo o esforço de simetria ou simetrização ao cotejar teorias sociais ao centro-norte e ao sul, periferia, tenho buscado pensar a reflexão de Florestan Fernandes sobre as resistências à mudança social e sobre a dominação autocrática nos termos do que o Foucault, dos anos 77 até 79, chamou de governamentalidade ou mentalidade de governo. Proponho que a compreensão de Fernandes sobre os padrões de ação, reação e práticas definidos de formas variáveis em conjunturas distintas, como sociopatia irracional, racionalidade possível ou racionalidade estratégica dos setores dominantes da sociedade brasileira, ganham em termos analíticos quando entendidos não só como ideologia, seja no sentido de falsa consciência ou de práticas em última instância condicionadas por uma articulação específica da infraestrutura, mas como um padrão de mentalidade de governo autocrático, com sua autonomia e eficácia causal próprias. Mais do que enquadrar Florestan Fernandes no interior do aparato conceitual Foucaultiano, eu pretendo demarcar no esforço de simetria e enriquecimento recíproco as suas contribuições para uma analítica das racionalidades de governo, para, enfim, poder propor a atualidade da sociologia crítica do sociólogo paulista no esforço de elaboração de um diagnóstico do presente. Para não me alongar, eu reitero o prazer de integrar o núcleo Periféricas e o desejo de uma interlocução crescente com os membros e as membras, assim como com a comunidade que certamente gravitará em torno de uma proposta política, de estudos e pesquisas tão urgente e importante. Abraços.